Agora tá pulando, né? Agora foi. Meu, agora foi o cúmulo dos bastidores. Pingão, tava com a Audacity desligada até agora, né? Então, pois é. Salve, salve, fofídeos! Belezeira? Hoje nós vamos falar de um assunto mega importante. Oh my goodness, Zulu! Toda vez você fala aí, talvez você não tenha prestado atenção nos vídeos anteriores. Eu sempre falo importante. Hoje eu falei mega importante. Esse assunto ele é mega importante por quê? Porque ao longo de toda a sua vida no ensino médio, ele vai estar batendo na sua porta, direta ou indiretamente. Como assim, Zulu? Oh, ser barbudo careca. Cara! Agora que você já sabe quais são os tipos de ligações, como essas ligações vão acontecer e o efeito da polaridade no todo que essas ligações causam, a gente vai falar das 4 funções inorgânicas. Portanto, os próximos 4 vídeos eu vou comentar com vocês a importância das funções inorgânicas. Sim. Olha só, você deve ter observado que quando seu professor agora, para você que está no noninho, primeiro colegial, você chegou num momento em que seu professor está preparando para elencar funções inorgânicas. E ele vai colocar para vocês assim, ó, 4 funçõezinhas. E agora é a hora que, se o editor manjar, eu sei que manja, vai aparecer assim, ó, ácidos, básicos, sais e óxidos. Elas serão importantes para determinar o comportamento das substâncias, alguns comportamentos, frente aos seus caráteres que nós vamos introduzir agora em vocês. Caráter ácido, caráter básico, o resultado dessas interações, qual a importância de se enxergar essas interações ou essa classe de substâncias que a gente vai trazer agora para vocês. E eu começo com talvez um dos mais digamos, complexos do universo dessas funções inorgânicas, que é a função ácido. Olha só que legal! Quando eu falo ácido, na sua cabecinha, vem aquela imagem dos filmes de ficção científica ou dos filmes de herói, em que o cara faz guti-guti de alguma substância numa ponte e nas correntes e... Eu sei. Pra galera old school, você vai saber que ponte que eu tô falando, onde alguém joga umas gotinhas de ácido e as correntes da ponte caem, tá? Antes da década de 90, se o cara for nascido, depois da década de 90, não vai entender a referência. O cara tem que ser old school mesmo. Mas, voltando a falar dos ácidos agora, cara, aquela ideia de corrosivo, perigoso, ácido, it's like a morte. Aquela ideia de ácido, mal, credo, mata. Cuidado! Agora a gente vai aprender e entender um pouquinho sobre essa importante função inorgânica que nós estudamos ao longo da nossa trajetória do aprendizado de ciência, ou melhor, de química, nesse caso específico, na escola. Quando eu falo dos ácidos, a primeira coisa que você tem que lembrar, não coloque isso na sua boca. Não põe na boca, menino! Fermento é... Quando eu falo desses ácidos, eles geralmente vão apresentar sabor azedo. Sim! Antes dessa primeira definição que eu vou falar para vocês, da definição de arrênios, que seu professor, toda vez que ele for colocar, ele vai falar ácido de arrênios, base de arrênios, sal segundo arrênios. Cara, calma! Muito antes dessas definições, tudo aquilo que era ácido era porque tinha um sabor azedo. Cara, você pôs alguma coisa na boca e ela tá azeda, naturalmente você fala, isso é ácido, não? É só você pensar nas frutas cítricas. Já chupou limão? Pois é, quando eu falo do sabor ácido, eu estou referindo à sensação gustativa do azedo. Zulu, que bonito, sensação gustativa. Então, tudo aquilo que tiver o sabor azedo, você pode falar, olha, isso é ácido. E aí, essa substância de sabor azedo, que agora você já sabe que é o que tem o caráter ácido, quando eu falo das definições mais complexas e contemporâneas, vem a definição segundo Arrhenius do que é um ácido. Mas antes de eu falar dessa definição, olha só. Os ácidos eles vão ser importantes para você determinar algumas propriedades das frutas, por exemplo, ou das substâncias cotidianas, por exemplo. Aonde mais eu tenho ácidos? Cara, você tem um dos ácidos mais poderosos dentro do seu estômago.
As enzimas que funcionam dentro da sua cavidade gástrica, ali onde ocorre a digestão dos alimentos, o seu estômago, ali dentro eu tenho uma solução aquosa de ácido clorídrico. Cara, o ácido clorídrico é um dos mais poderosos que a gente conhece. No entanto, ele faz parte do meio reacional do seu estômago. Aqui dentro da barriguinha do Zulu, eu tenho ácido clorídrico. E aí você já deve ter ouvido falar de antiácidos que você compra na farmácia. Olha o merchan. O antiácido, a função dele é combater justamente essa acidez que dá no estômago. E essa acidez é causada por conta do ácido clorídrico. Você toma um antiácido, resolve o probleminha. E no caso daqueles antiácidos à base de bicarbonato, eita, bicarbonato é um sal. Lá na frente a gente vai falar dele. Você ainda faz um... aquele arrotinho maroto. Aí, outra coisa legal sobre esses ácidos, ou sobre essas funções, a gente tem a ação desses caras mediante indicadores. Cara, a gente tem indicadores ácido-base. É só você olhar o seu piscineiro, para quem tem a piscina em casa, ou quando você vai fazer o ajuste de um aquário, ou aquelas brincadeiras legais que o Iberê Tenório propõe no canal Manual do Mundo, em que ele faz lá a ação de ácido no repolho roxo. Seu professor provavelmente já deve ter feito isso em sala de aula. Colocar lá para você o suco de repolho roxo e sair pingando coisas ácidas e básicas. Você vai vendo que eles mudam de cor. Essa mudança de cor é justamente uma resposta à acidez ou basicidade da substância que está sendo testada. Então, é muito importante a gente estudar essa função inorgânica. Bom, vamos voltar àquele tal de Arrhenius lá, nome estranho, entretanto o cara deu muita coisa bacana pra gente. Quando eu falo da definição ácido-base de Arrhenius, e aí isso é importante. Para Arrhênio, ácido será qualquer substância que em solução aquosa libera como único cátion o H+. Meu, olha que legal! Quando você coloca um ácido em água, segundo Arrhenius, ele vai liberar um H+. Esse H+, pra gente, a gente vai brincar de chamá-lo de próton. Cara, esse H+, é um íon. Se ele é um íon, só existem duas formas dele ter surgido ali. Ou por dissociação iônica, que eu estou pegando um composto iônico e separando seus íons, ou por ionização. Moleque! Se um ácido é um composto covalente, logo ele sofre uma ionização. Portanto, os ácidos sofrem ionização em água, isso é importante, liberando como único cátion o H+. Cara, o fato dele liberar íons permite condutividade elétrica. Ou seja, se você coloca um ácido na água, ela que era péssima condutora, agora passa a ser uma condutora de corrente elétrica. Ele permite condutividade elétrica. Meu, olha só que legal. Além dessa condutividade elétrica, os ácidos, você vai ver lá com o seu professor, os diarrênios, a gente ainda pode dividir em dois grupos, os hidrácidos e os oxiácidos. Importante! Oxiácidos e hidrácidos são importantes por conta da nomenclatura na hora de você aplicar os critérios. Hidrácido, entenda, sem oxigênio. Nossa, Zulu, mas eu não poderia falar que ele tem hidrogênio? Cuidado! Porque o oxiácido é aquele que possui oxigênio, o hidrácido é aquele que não possui oxigênio. Tanto é que lá na nomenclatura você vai ver que hidrácido vai ser alguma coisa hídrico, oxiácido é o resto. Então aqui é importante você saber disso. Para você ter uma ideia de como os ácidos são importantes no nosso cotidiano, depois de eu ter te falado desse monte de coisa, olha só que curioso. Falei do ácido clorídrico, que é o que eu tenho na minha barriguinha. Ácido fluorídrico. Cara, se você ir lá na sua garagem agora, ou sei lá, num carro, se você estiver passando na rua, sei lá, você tá esperando um consultório médico, a sua mãe resolveu ver ciência com o Zulu, você pega, dá uma olhadinha no vidro dos carros no estacionamento. Você vai perceber que tem uma numeração gravada nesses vidros. Aquela gravação ocorreu pelo uso do ácido fluorídrico. Quer ver um outro ácido importante do nosso cotidiano? O ácido fosfórico. Existe um refrigerante de cola, que eu não vou dizer o nome, porque eles têm dinheiro para patrocinar o Zulu. Certos refrigerantes de cola usavam como acidulante o ácido fosfórico. Oh my goodness, Zulu, eu vou morrer! Cara, você não morreu com ácido clorídrico no estômago. Obviamente você não vai ficar pondo ácidos na boca, né? Tem aqueles que são comestíveis, outros não. Nossa, Zulu, que besteira, ácido comestível? Me dá um exemplo. Cara, se você pegar o CO2, por exemplo, que a gente usa para gaseificar bebidas, ele em contato com a água vai formar ácido carbônico.
Você já morreu por beber refrigerante? Entre outros, a gente tem o ácido sulfúrico, que é um importante agente desidratante e desnaturante, usados em diversos setores, tanto da indústria quanto da pesquisa. Tudo bem, esse é um ácido poderosão, perigosão até. Cianeto de hidrogênio, você já deve ter ouvido falar do cianeto. Importante na indústria de plásticos, que são polímeros. Você já deve ter visto que, por exemplo, a manipoeira ou de repente a mandioca, quando não cozida, ela pode ter ali cianeto de hidrogênio ou nas folhas, enfim. Só que é importante lembrar que o cianeto de hidrogênio ele é tóxico. Ele chegou a ser usado, por exemplo, a gente sabe disso, nas câmaras de gás. Então, esses ácidos, eles serão vilões ou mocinhos, depende da aplicação. Errado é achar que eles são sempre maus. Quer ver? Vou dar um exemplo de um outro ácido que você come. Quando você pega o vinagre para temperar sua saladinha, sim, o vinagre! O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético ou ácido etanóico. Você vai aprender isso lá no 2º ano do ensino médio. Dito isso, fofídeos, agora que você está aprendendo ácidos, bases, sais e óxidos, importante, preste muita atenção nas regrinhas de nomenclatura, que em algum momento você vai precisar saber identificar um ácido a partir do seu nome, ou melhor, saber construir a formulinha de um ácido a partir do seu nome. Lembre-se, ácidos são compostos covalentes que, quando colocados em água, eles vão liberar um cátion H+, segundo Arrhenius. Thank you, guys! A mocinha que não gosta do coração tá aqui. As 4 funções. Deu piscadinha, você viu? Deu uma piscadinha pra gata do lado. Eu acho que eu tomei muito café. Damn ways to die. Damn ways to die. Aquele arrotinho maroto. Desnecessário o arrotinho.